Olá. Olá, bom dia, você meu amigo, meu irmão, aí me assistindo desse Brasil abençoado. Hoje é sexta-feira, dia 11/7, começando mais um dia maravilhoso aqui na presença do nosso Deus, que nos fez, nos criou e preparou esse dia maravilhoso para estarmos vivendo a presença do nosso Deus. Eu agradeço você que me assiste pelo Facebook, né? Eu coloco aí, né? Várias plataformas. Em um Facebook eu faço todo dia ao vivo, em outros eu fico, um dia eu ponho num, outro dia eu ponho no outro, e também coloco no meu canal no YouTube, né? Que é Palavra do Avivamento, né? Então, desde já, quero que você tenha um ótimo dia, um dia abençoado na presença do nosso Deus. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo e também um alerta para a igreja caída, né? A igreja que já caiu, muitas igrejas já estão caídas. Vocês só se levantarão e só haverá um avivamento nas igrejas ou no coração daquele que aceitar. Então disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus está nas portas de muitas igrejas, está nas portas de muitos corações, que são pessoas, pastores e líderes dominadores de igrejas, que têm por princípio que aprendeu a ser apenas mercenário, vivendo e correndo atrás de prosperidade e de bem-estar social à custa da igreja, uma falsa pregação, uma falsa doutrina de dízimos e ofertas, e assim engana o povo mais simples e leva o povo à destruição e à derrota na sua vida, porque são pessoas que não passam pelo processo do novo nascimento pelo Espírito de Deus, que faz nova todas as coisas. E a partir do Espírito de Deus derramado nos corações, há novo nascimento e há uma vida nova. Mas nem todos pregam, nem todos ensinam e nem todos nasceram de novo. Então por isso, esse meu programa é o programa Palavra Viva, para lendo junto com vocês a palavra de Deus, para vocês entenderem e perceberem que a palavra de Deus ela é viva, porque ela é Jesus Cristo revelado aqui. E Jesus diz que quem crê em minhas palavras jamais morrerá, mas terá vida eterna. Jesus também disse em João 6,63: o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, nós, quando lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, expondo a Bíblia, nós achamos vida e vida eterna, e uma vida de vitória contra o pecado, contra a carne e contra esse mundo. Não vitória financeira, essa bobagem, essa heresia da teologia da prosperidade, ou teologia da libertação, ou qualquer outra teologia que saia fora da doutrina da palavra de Deus, do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais o pecado vai se afastar de nós. Quanto menos lemos a Bíblia, mais o pecado se aproxima de nós e nos assedia e acha ocasião e oportunidade para vencer e te levar à morte. Não a morte de perca de salvação, porque uma vez que você está salvo e o seu coração tem a certeza e a sua mente não te condena, você tem certeza da sua salvação, então pode ficar tranquilo que você está salvo. Hoje nós vamos ver o capítulo 28 e 29 e eu tenho o louvor do tema. Vamos para o louvor e depois do louvor vamos para a nossa oração.
Nosso Deus, o soberano, grande em poder, nos chamaste à obediência para florescer. De um lado, a bênção, a terra a prosperar. Do outro, a colheita amarga se te deixar. Pelo teu caminho queremos andar, a tua voz ouvir, teu amor abraçar. Em ti a vida, a paz e perdão, a tua aliança em nosso coração. Testemunha somos da tua fidelidade. Confirmaste a promessa, ó Senhor de verdade. Mas se a maldição vier por nos afastar, teu braço forte pode nos orquestrar. Pelo teu caminho queremos andar, a tua voz ouvir, teu amor abraçar. Em ti a vida, a paz e perdão, a tua aliança em nosso coração. Mesmo na angústia, no exílio, na dor, se o coração voltar ao teu amor, tu nos ajuntas de onde nos lançou, com tua misericórdia nos restaurou. Pelo teu caminho queremos andar, a tua voz ouvir, teu amor abraçar. Em ti a vida, a paz e perdão, a tua aliança em nosso coração. Escolhemos a vida, a bênção e a luz, guiados por teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aí, né? Aqui no programa Palavra Viva, né, temos até louvor exclusivo. Olha, que bênção, né? Hoje tá, eu não preciso de banda, não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? Graças à tecnologia, posso fazer um estudo e criar um louvor, né? Para esse estudo. Caso você gosta do louvor, entre em contato comigo aí, né? Me chama aí no Messenger, né, do Facebook, né? E pede para mim, eu mando para você o louvor que foi feito aí, você pode colocar no seu celular. Aliás, todos os louvores que passa aqui, até esses louvores de fundo, aqui, né? Se você quiser, você pede para mim, eu já mando 1h e 45 minutos de música de fundo aqui. Eu tenho ele todinho, né? Em uma tirada só. 1h e 45 minutos. Só que ele repete, né? Caso vocês queiram, eu posso fazer um amontoado de um por um separado e mando para quem quiser. Só me chamar aí no Messenger do Facebook, ou você que está no YouTube aí, deixa um recado aí,
o seu número de telefone do WhatsApp. E assim que eu pegar o seu número, eu já apago ali a sua mensagem e mando no seu WhatsApp o louvor fundo e os louvor tema de cada vídeo que eu faço aqui. Eu crio um louvor tema, né? Então, se você gosta, e são todos louvores feitos baseado em cima do texto que eu vou ler no dia. Então, não é nada desses louvores gospel por aí, né? Que fica pregando um monte de heresia nas letras, né, chamando Deus de ele, né? Colocando pronome impessoal e pessoal, artigo, né? E colocando plural no nome de Deus, ele, ou colocando verbo, né? Então, vamos então para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler bênçãos resultantes da obediência. Então, hoje nós vamos começar pelas bênçãos, né? E a bênção que eu estava esquecendo é a oração. Então vamos orar para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, que não há outro nome como o teu, ó Pai amado, Pai querido. Só tu és o dono de tudo e de todas as coisas. Tudo está no controle, Senhor, e nada está fora da tua soberania, do teu amor e da tua graça. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo teu livramento. Obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos feito. Tudo de bom que o Senhor tem nos realizado. Obrigado por tudo, ó Deus. E nós declaramos que te amamos, não pelo bem que o Senhor faz, mas porque tu és Deus. E como Deus não há outro igual a ti, ó Senhor. Então por isso nós te amamos. Louvamos e engrandecemos o teu nome. E os teus louvores, louvor a ti esteja no nossos lábios para sempre. Porque tu és um Deus maravilhoso que criaste todas as coisas. Abençoa, Senhor, agora essa leitura, esse discernimento desses 3 capítulos que vamos ter em Deuteronômio. Abençoa, Senhor, derrama da tua bênção, da tua graça, que não venha faltar nada, Senhor, que venhamos, Senhor, viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Abençoa, Senhor, agora essa leitura nesses 3 capítulos e que assim possamos ler e entender, que essa mensagem ecoe e seja vista por todos os brasileiros nesse país. Faça, Senhor, porque os smartphones, a TVs, os computadores, eles passem a ver, a assistir esse conteúdo, para louvor e glória do teu nome, ó Pai amado, Pai querido, que esse vídeo seja estendido e comunicado para todo esse Brasil, que vai, Senhor, nos hospitais, nas recepções, aqueles que estão na recepção de um prédio, de um apartamento, de um condomínio, em todo lugar desse Brasil, Senhor, e que isso se faça real, que as pessoas possam estar assistindo e acompanhando através das suas TVs, smartphone, vídeo com qualidade, 4K, para ela estar acompanhando, um áudio limpo, um áudio com clareza, um fundo maravilhoso com letras a respeito da tua própria palavra, Senhor, te louvando e engrandecendo o teu nome. Faça, Senhor, que esse conteúdo chegue a milhares e milhões de pessoas nesse país. Transforme o nosso país, livre o nosso país de toda maldade e corrupção. Senhor, abre os olhos dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros, dos missionários, dos anciões desse Brasil. Faça com que eles entendam a necessidade da leitura expositiva da tua palavra de Gênesis e Apocalipse para haver um verdadeiro avivamento nas mentes e nos corações desse país. Ajuda, Senhor, conforta a minha cunhada Jandira, Senhor, passando por um problema, Senhor, um trauma, passando por uma luta terrível na perda do seu filho. Ajude ela, Senhor, abençoe a vida dela, a família dela, que o Senhor conforte os corações dela. Em nome de Jesus, lá em Varza Paulista, Senhor, em São Paulo. Ajude, Senhor, abençoe a vida dela, guarda, proteja, livra de todo mal, Senhor, de toda doença, tudo aquilo que não é da tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Faça, Senhor, nos leitos dos hospitais, nas mentes, nos corações que estão pensando em desistir da sua própria vida, que não quer viver porque não acha razão de vida. Vá nessas vidas, Senhor, nessas mentes, nesses corações,
e transforma essas pessoas de dentro para fora, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados, Senhor, dessa pessoa. Perdoa ela, Senhor. Perdoa ela, transforma ela, tira esse peso, tira essa carga que está em cima das costas dela e coloca, Senhor, a tua palavra, Senhor, através de um irmão, através da tua igreja, para falar do teu evangelho, para falar da tua salvação e salvar essas vidas em todo esse Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai amado, derrama da tua salvação e da tua graça sobre esse país. Abençoa, Senhor, essa leitura que vamos fazer agora. Em nome de Jesus, amém e amém. De leite, mel, a maná, na casa e na fartura. Não venha eu me esquecer que só tu és o dono de todo e outros deuses de pedra jamais vou temer, pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte. Capítulo 28. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico.
Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos, e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão.
pois não deram ouvidos ao Senhor, seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá, tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Capítulo 29. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei nos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso. Muito bem, muito bem. Aí nós lemos o capítulo 28. O capítulo 28 fala sobre as bênçãos e as maldições que foram proferidas no Monte Gerizim, no outro monte. Então, nós temos aqui as bênçãos e as maldições e agora vamos entender. Uma coisa bem clara que tem que ficar bem evidente é que essa aliança não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja não tem nada a ver com isso. As falas ou maldições ou dificuldades da igreja são outros que estão no Novo Testamento, tá bom? Tá lá em Apocalipse, tá nos escritos de Paulo, Pedro e João e Judas e Tiago, tá? E nos evangelhos, algumas coisas no evangelho, tá? Porque até Atos 2 a igreja não existia, então o tratar de Deus com Israel não tem nada a ver com o tratar de Deus com a igreja. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Mas no meio da teologia da prosperidade, eles usam esses capítulos para enganar as pessoas, para levar as pessoas a um entendimento errado, uma doutrina errada, e que elas são Israel e que todas essas bênçãos são para ela. Mas o problema é que eles não ensinam a maldição. Porque a bênção e a maldição é uma moeda dos dois lados. Bênção e maldição. Bênção e maldição. E você teria que cumprir a lei. Você obedece à lei, você guarda o sábado, você deixou de comer carne de porco, você não come camarão. Essa é a lei. A lei está lá para isso. Ser cumprida. Paulo diz: aquele que vive pela lei viverá. Pela lei será julgado. Então, se você que está em Cristo, mas vive cumprindo lei, regras de dias, sábados, feriados, né? E alimentos, se abstém de carne e de certos alimentos, então você tem que viver pela lei. Só que a lei condena. A lei nunca conseguiu aperfeiçoar e salvar ninguém, tá? Apesar da lei ser boa, santa e perfeita, mas nenhum ser humano é santo e perfeito o suficiente. Por isso que Cristo veio como sendo o único ser humano santo e perfeito o suficiente, cumpriu e obedeceu toda a lei e morreu para que ficássemos viúvos, para que o povo de Israel ficasse viúvo da lei e nós, gentios, fôssemos achegados à bênção de Deus pelo derramar do sangue de Cristo naquela cruz. Deus aproximou todos os povos, línguas e nações e o seu povo judeu junto, no mesmo povo que é a igreja, que não tem obrigação nenhuma de guardar a lei e que não está debaixo dessas bênçãos e dessas maldições. Mas nós temos que ler isso e entender isso para nós vermos o caráter santo e glorioso de Deus. Então vamos para o nosso discernimento desse capítulo. De dia uma nuvem, de noite clarão.
a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Luta. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei no céu. Pronto. Vamos lá. Esse é o vídeo 10. Deuteronômio. Vídeo 10. Capítulo 28, 29 e 30. Bênção e maldição. A escolha da vida. Aqui é o link no canal no YouTube. Você se inscreva no YouTube. Tá? E se você se inscrever no YouTube, o Facebook vai apagar. Tá bom? O Facebook vai apagar esse vídeo aqui 30 dias. Então por isso é importante que você vai lá, clique no link que está na descrição do vídeo. No Substack e no Hub tá abaixo, na descrição de baixo. Você que está no YouTube não precisa, porque você... Mas verifica aí se você está inscrito no meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixa seu like aí, tá bom? Para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e manda para mais pessoas. Um discernimento profundo de Deuteronômio 28, 29 e 30. Aliança em suas consequências, a escolha inevitável. Capítulo 28, 29 e 30 do livro de Deuteronômio representa o clímax do discurso de Moisés ao povo de Israel, proferido nas planícies de Moabe, às portas da terra prometida. Nestas passagens, a aliança entre Deus e seu povo é apresentada em suas mais vívidas e concretas consequências, desdobrando-se em um poderoso tríptico que abarca a bênção e a maldição, a exortação, a fidelidade e a oferta de um caminho de volta, mesmo após a falha. Um discernimento cuidadoso revela uma profunda teologia da aliança, da responsabilidade humana e da soberana misericórdia de Deus. Deuteronômio 28. Catálogo das consequências da obediência e da desobediência. Desobediência, apostasia, né? Esse capítulo é talvez um dos mais conhecidos e impactantes de todo o Pentateuco, funcionando como um grande e detalhado catálogo das consequências diretas da aliança. De forma clara e inequívoca, Moisés estabelece um paralelo direto entre a fidelidade de Israel aos mandamentos do Senhor e sua prosperidade e segurança na terra que estavam prestes a possuir. De 1 a 14. As bênçãos. A primeira parte do capítulo descreve um cenário de florescimento e estação. As bênçãos prometidas não são meramente espirituais, mas tangíveis e abrangentes, tocando todas as esferas da vida do israelita na terra prometida. Prosperidade agrícola e familiar. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, uma tríplice bênção sobre toda amada que abre para abençoar o povo de Deus Israel. Vitória sobre os inimigos. O Senhor fará que sejam derrotados. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Verso 7. Reconhecimento e honra entre as nações. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Posição de liderança. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo. Verso 13. Essas promessas não eram um convite à complacência, mas um incentivo poderoso à obediência, demonstrando desejo de Deus de ver seu povo prosperar como testemunho de sua bondade.
as maldições 15 a 68. Em contraste gritante, a segunda e muito mais extensa parte do capítulo detalha as terríveis consequências da desobediência. A lista de maldições é um apelo sombrio das bênçãos, descrevendo um cenário de desolação, doença, derrota e, finalmente, o exílio. A linguagem é forte e as imagens são perturbadoras, com o objetivo de gravar na mente do povo a seriedade de sua escolha. As maldições incluem doenças e pragas. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com a loucura, e com a cegueira, e com o pasmo do coração. 22, 20 a 28. Derrota militar e opressão. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Verso 29. Fome e desespero extremo. A descrição do cerco e da fome chega a níveis chocantes, ilustrando a total degradação que a desobediência acarretaria. Verso 53 ao verso 57. O exílio, a culminação das maldições, é a dispersão de Israel entre as nações, uma reversão completa da promessa de uma terra própria. Versos 64 e 68. O propósito dessa longa e detalhada lista de maldições não era apenas assustar, mas demonstrar a total dependência de Israel em relação a Deus para sua sobrevivência e bem-estar. Tá vendo? Aí deu Deuteronômio 29. Vamos ouvir aqui, né? Deuteronômio 29. Capítulo 29. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço a aliança com vocês que hoje estão na presença do Senhor nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio, se afaste do Senhor nosso Deus para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará.
Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Capítulo 30. Aí, agora vamos para o discernimento do capítulo. Acabamos de ler. Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. A renovação da aliança e a advertência contra a idolatria. Após a apresentação das bênçãos e maldição, o capítulo 29 convoca todo o povo, líderes, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, a entrar em uma renovação solene da aliança com o Senhor. Moisés recorda a eles a fidelidade de Deus durante 40 anos no deserto, ressaltando que, apesar de terem visto grandes sinais e maravilhas, seus corações nem sempre compreenderam, e até hoje está sem compreender Israel. Uma aliança para todas as gerações. A aliança em Moabe não se limita à geração presente. Moisés enfatiza sua natureza perpétua. Não é somente com um rosto que hoje faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Verso 14 ao verso 15. Isso estabelece a responsabilidade contínua de Israel em transmitir a fé e a obediência às futuras gerações. A raiz da apostasia. O capítulo adverte veementemente contra a idolatria, descrita como uma raiz que produz erva venenosa e amarga. Então a idolatria, feitiçaria, aqueles que adoram um ídolo, aqueles que adoram imagens, ou que adoram a si mesmo, adoram os prazeres e as coisas da vida humana. Aquele que em seu coração se desviaste para servir a outros deuses, traria sobre si e sobre toda a nação as maldições da aliança. Isso destaca a responsabilidade coletiva do povo em manter a pureza da adoração, as coisas reveladas e as coisas ocultas. O capítulo conclui com um versículo de profunda sabedoria teológica. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Verso 29. Este versículo serve como um chamado à humildade e à ação. Israel não precisava especular sobre os decretos secretos de Deus. Sua responsabilidade era clara:
obedecer à lei que lhes fora revelada. E assim acaba o discernimento do capítulo 29. Vamos ouvir a leitura do capítulo 30 e depois o discernimento. Capítulo 30. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se contudo seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio, convite à vida e à proximidade da palavra. O capítulo 30 oferece uma nota de esperança e misericórdia surpreendente após a severidade das maldições. Ele antecipa a possibilidade da desobediência e do exílio de Israel, mas não os deixa sem um caminho de volta. A promessa de restauração. Moisés enfatiza que mesmo dispersos entre as nações, se o povo se arrependesse de coração e voltasse para o Senhor, Deus os restauraria. Então o Senhor teu Deus te trará de volta do cativeiro e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado. Essa promessa de restauração inclui a circuncisão do coração, um coração novo, uma transformação, uma obra divina que capacitaria o povo a amar a Deus verdadeiramente e assim viver. Verso 6. A palavra está perto. Em um dos trechos mais belos citados do Antigo Testamento, Moisés desmistifica a obediência, afirmando que ela não é algo inatingível ou distante,
Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, nem está longe de ti, mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Verso 11 a verso 14. Isto ressalta a necessidade da vontade de Deus e a capacidade humana, auxiliada pela graça, de respondê-la. A escolha final, vida ou morte. O clímax de todo o discurso de Moisés se concentra em uma escolha fundamental e inescapável. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 15. Moisés convoca os céus e a terra como testemunha dessa escolha solene e apela ao povo com a urgência de um pai. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Verso 19. A vida nesse contexto é definida como amar o Senhor teu Deus, dar ouvidos à sua voz e te apegares a ele. Shema Israel, verso 20. Síntese e relevância. Os capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio formam uma unidade teológica coesa que estabelece os termos da vida em aliança com Deus. Eles demonstram que as escolhas têm consequências reais e abrangentes. A obediência leva à vida e à bênção, enquanto a desobediência conduz à morte e à maldição. A aliança é um compromisso geracional e comunitário. A fidelidade de uma geração impacta a futura, e a idolatria de um indivíduo pode contaminar toda a nação. Apesar da falha humana, a misericórdia de Deus oferece um caminho de volta. O arrependimento sincero abre a porta para a restauração e para uma renovada capacidade de amar e obedecer a Deus. Senhor, nos santifique, nos pure e nos limpe. Em nome de Jesus Cristo, todo o nosso entendimento esteja cativo ao Senhor. A vontade de Deus não é um fardo pesado ou um mistério indecifrável, mas uma palavra próxima, acessível ao coração, que se dispõe a ouvir e obedecer. Em última análise, esses capítulos transcendem a antiga nação de Israel e fala a todos que buscam um relacionamento com Deus. Eles nos confrontam com a mesma escolha fundamental: escolher a vida, que se encontra em um relacionamento de amor e obediência ao Criador, ou o caminho da autossuficiência e da rebelião, que em última instância leva à desolação. A mensagem de Deuteronômio 28 a 30 continua a ressoar como um convite urgente e esperançoso a escolhermos a vida. Escolhe a vida e não a audição. Vamos ver aqui se temos alguma coisa para vermos. E no capítulo 28. Pula. Não tá pulando, né? Tá porque eu tô no lugar errado, né? 9 a 31. Vamos ver o que tem aqui para nós vermos. É o mapa. O tabernáculo. Deuteronômio 29, 31. 31 do 14 ao 17. Árvore genealógica de Israel. E Abraão teve por mulher Agar e Sara. Agar deu à luz Ismael. Sara deu à luz Isaac. Isaac e Rebeca. Agora vamos ver para vídeo. Visão geral. Deuteronômio do 1 a 34. Visão geral. Exílio. Capítulo 30. Leitura das Escrituras. 31 a 29. Como ler a Bíblia. Aliança a gente já viu. A lei a gente já viu. De palavra, coração,
Está no verso 30:6. A gente já viu. Vamos ler aqui, vamos ver aqui, exílio. Visão geral do Deuteronômio, acho que a gente já viu. Vamos ver quando falar de exílio aqui. Se você é um cristão ou conhece um, já ouviu a palavra evangelho como um tipo de resumo do que os cristãos acreditam e deve ter ouvido a frase Deus ama você ou Jesus morreu por seus pecados. Com o tempo, palavras religiosas como evangelho podem perder o poder e significado, ficam familiares demais. Então vamos investir um tempo para redescobrir o que essa palavra evangelho significa para quem escreveu a Bíblia. Evangelho é uma tradução do hebraico do Antigo Testamento do verbo biser e do substantivo bessorá. No Novo Testamento grego é euangelion, que é uma palavra composta. Eu significa bom e angelion significa anúncio. Essas palavras significam boa notícia, mas que tipo de notícia? Em hebraico, biser é o que podemos chamar de notícia nacional ou anúncio do rei. Como quando o rei Davi ouve um mensageiro biser que o seu exército foi vitorioso na batalha, o que significa que ele permanece no seu trono governando sobre o povo de Israel. E depois que Davi morre, seu trono é passado para Salomão, seu filho. E quando ele foi declarado rei em Jerusalém, um mensageiro espalhou a Bessorá, dizendo que existia um novo governante no poder. Depois da morte de Salomão, veio uma sequência de reis que eram más notícias, e a corrupção deles levou a nação à autodestruição. Por isso, o profeta Isaías anunciou a boa notícia de que um dia o Deus de Israel viria como rei cósmico, para confrontar todos os reinos corruptos e violentos e restaurar seu governo sobre todas as nações. Então, quando Jesus de Nazaré entrou em cena, ele deu sequência ao Evangelho de Isaías, ao sair anunciando o Evangelion do Reino de Deus. Jesus disse que Deus estava restaurando seu reinado sobre seu povo Israel e sobre as nações, e era ele quem fazia isso acontecer. Agora, o Evangelion sobre um novo reino comando significa uma nova forma de viver. Jesus disse que viver no reino de Deus significa segui-lo, baixando a espada e buscando a paz por meio de perdão e generosidade radicais, até mesmo em favor dos inimigos. A boa notícia exige que as pessoas tomem uma decisão. É por isso que Jesus levou o Evangelion a Jerusalém para confrontar os reinos corruptos e violentos da época. Mas ele os desafiou de um jeito surpreendente, com o poder do amor generoso de Deus. Enquanto era executado pelos inimigos, Jesus recebeu sua coroa e foi ridicularizado como um falso rei. Mas ele mostrou a verdadeira autoridade real ao perdoar os seus torturadores. Era Jesus que estava no comando naquele dia, dando a vida dele pelo pecado de outros. Então, alguns dias depois, tudo mudou. Jesus ressuscitou dos mortos como o verdadeiro rei, cujo amor é mais forte que a morte. Ele apareceu a centenas de seguidores e disse que espalhassem o Evangelion de que toda autoridade no céu e na terra pertence a ele. E eles compartilharam essa boa notícia por todo o mundo antigo e fizeram isso escrevendo os 4 relatos da vida de Jesus, que são o Evangelho. Eles contam a história de como Jesus trouxe o reino de Deus, como ele viveu pelos outros e morreu por seus pecados, e depois ressuscitou dos mortos. Os seguidores de Jesus também compartilharam a boa notícia conversando sobre ele. Foi por isso que Pedro e Paulo, Priscila e Áquila viajaram por toda parte compartilhando o anúncio real. Embora pareça que os governantes do mundo estejam no comando para fazer o que quiserem, a boa notícia é que Jesus crucificado e ressurreto é o verdadeiro Senhor do mundo, o verdadeiro Rei de toda a criação. E no reino de Jesus é tudo diferente. É onde líderes de verdade são servos, porque os últimos são os primeiros, e os primeiros vão para o final da fila. É onde famintos são alimentados e pobres são bem-vindos, porque o amor é a realidade mais poderosa do reino de Deus. Não é fácil acreditar nessa boa notícia, e parece loucura quando você ouve a primeira vez. Mas alguma coisa acontece quando as pessoas contam a história de Jesus e começam a viver como se ele fosse o rei do mundo. É aí que esse evangelho se torna a melhor notícia que você já ouviu. Aí temos, né? Vagando no deserto, a terra à vista. Temos o discernimento desse capítulo.
de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa Vê isso aqui. veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Eu tava lendo a Bíblia, e você sabe, é meio difícil. Mas encontrei esse versículo que diz: dedique-se à leitura pública da Escritura, à pregação e ao ensino. Sim, isso está na carta de Paulo a Timóteo, que é um pastor jovem, e ele está falando sobre como manter essa igreja comprometida com a Escritura. Então pregar a Bíblia eu entendo, ensinar a Bíblia também. Mas e essa coisa de ler a Escritura juntos? Eu deveria me importar com isso? Por que Paulo diz que isso é tão importante? Para Paulo, essa prática era muito significativa para o povo de Deus. Volta lá atrás, no Monte Sinai, quando os israelitas tinham sido resgatados do Egito. Não são mais escravos e buscam uma nova identidade, uma nova história para viver. Então Moisés reúne o povo para ler as Escrituras em voz alta. Ele os lembra de onde vieram, quem são e o futuro que são chamados a viver. Foi a primeira leitura pública da Escritura na Bíblia. E não parou por aí. Quando finalmente entraram na terra, fizeram isso de novo. Josué reuniu o povo e todos escutaram a leitura em voz alta das Escrituras, para lembrar de onde vieram e como poderiam continuar vivendo como parte dessa nova história. Então eles faziam isso o tempo todo? Na verdade, não. Depois que Josué morreu, não temos mais histórias contando que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Em vez disso, o povo esqueceu a história e apareceu uma geração que não conhecia o Deus deles, nem o que ele tinha feito. Mas, séculos depois, um rei chamado Josias redescobriu as Escrituras. Ele estava tão animado que convocou Israel para começar essa prática de novo, o que trouxe um movimento de renovação. Isso até o povo se esquecer de novo e acabar indo para o exílio. Então é por isso que quando voltaram do exílio, Esdras e Neemias precisaram lembrar o povo de quem eles eram e como deveriam viver. Então essa prática é poderosa. Ler a Escritura juntos se tornou parte central da vida judaica. Isso acontecia toda semana na sinagoga. Jesus participou dessa prática. Ele iniciou sua missão durante a leitura semanal das Escrituras. Lendo o livro de Isaías, disse a todos que aquelas palavras eram sobre ele. E isso nos leva de volta à igreja primitiva, quando Paulo disse para Timóteo manter essa prática e mergulhar a comunidade inteira na história das Escrituras. Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham que fazer isso publicamente, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, faz isso. Mas não esquece o poder dessa prática antiga. Ler a Bíblia sozinho pode ser difícil. É fácil se distrair. Mas alguma coisa acontece quando você ouve a palavra de Deus em voz alta e com outras pessoas. E é bem fácil. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando, é só ouvir as Escrituras e depois conversar sobre o que você ouviu. É isso que o povo de Deus sempre fez quando entrou em tempos novos e incertos. Eles lembram da sua história e de quem são, por meio da leitura pública das Escrituras. Então, temos aí, né? Mais um videozinho da Bíblia, finalmente, para vocês estarem, né? Aliança a gente já viu, como ler a Bíblia, Reads, palavra Shema a gente já viu, né? Oração a gente já viu. Que nos deste, do céu sustentou a roupa e a sandália, o tempo não gastou. De dia Há milhares de anos, toda manhã e noite, o povo judeu ora estas palavras para expressar sua devoção a Deus. Elas são a Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos analisar a quarta palavra-chave dessa oração, coração, que em hebraico se pronuncia levav, ou, na sua forma curta, lev. Diferentes culturas tinham ideias diferentes de como o corpo humano funciona. Isso se aplica aos antigos escritores israelitas da Bíblia. Eles sabiam que o coração era um órgão no peito que sustenta a vida. A Bíblia menciona um ataque cardíaco. Nabal, cujo coração morreu dentro dele e ele ficou paralisado.
Mas os autores bíblicos falam do coração de várias formas, o que pode soar estranho hoje. É que esses israelitas não conheciam o conceito de cérebro, nem tinham uma palavra para isso. Imaginavam que a atividade intelectual dos humanos acontecia no coração. Por exemplo, você conhece com o seu coração na Bíblia. Seu coração é onde você entende e faz conexões. No livro de Provérbios, a sabedoria habita o coração. E o coração é o que você usa para diferenciar a verdade e o erro, como o rei Salomão fazia. Então, o coração é onde você pensa e compreende o mundo, e mais do que isso. Na Bíblia, o coração é onde você sente emoções. Sente dor em seu coração, como Ana sentiu, porque não podia ter filhos. Aliás, o termo coração partido vem do hebraico bíblico antigo. Você pode sentir medo em seu coração. O coração pode derreter ou ficar angustiado. Pode até ficar deprimido. Por outro lado, seu coração é onde você experimenta alegria. Em hebraico, ser feliz é ser bom de coração, ou ter um coração de alegria. O coração é o gerador da vida física. É o centro da sua vida intelectual e emocional. E tem mais. No hebraico bíblico, o coração é onde você faz escolhas motivadas por desejos. Davi desejava em seu coração construir um templo para Deus. O coração é onde seus afetos estão. São os desejos do seu coração. E se você realmente quer algo e vai atrás disso, é como Natan disse a Davi: faça o que estiver em seu coração. Então, na Bíblia, o coração é o centro da existência humana. Como diz o provérbio, guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. O profeta Jeremias acreditava que o coração humano estava corrompido. Ele disse: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode entendê-lo? Ele viu uma geração inteira se afastar de Deus. Começaram a sacrificar seus filhos, como se isso fosse bom. É por isso que, para os profetas hebreus, a única esperança para a humanidade é a renovação total do coração humano. Moisés previu que se um dia Israel fosse amar o seu Deus, seu coração deveria ser circuncidado. O que é uma metáfora muito nítida e surpreendente sobre como remover o mal e a teimosia do coração humano. Davi, depois de cometer assassinato e adultério, implora a Deus: crie em mim um coração puro. O profeta Ezequiel esperava pelo dia em que Deus retiraria o coração de pedra e daria ao seu povo um novo coração de carne, o que é muito parecido com a esperança de Jeremias, de que Deus escreveria os mandamentos da Torá no coração do seu povo. E isso nos leva de volta ao Shema. Todos os dias, o povo de Deus é chamado para consagrar a Ele todo o seu corpo e mente, seus sentimentos e desejos, seu futuro e seus fracassos. Isso é o que significa amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração. A terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, Muito bem. mas tua mão poderosa Aí temos de novo, né? veio nos Caso do coração. e uma nova Coração devoto, um coração dedicado a Deus. Você tem o seu coração dedicado a Deus? Você tem amado a Deus? Tem amado a sua palavra? Tem dedicado o tempo da sua vida todos os dias para o Senhor Deus? Seu coração é inteiro ao Senhor? Você tem vivido de fato uma vida de amor e fidelidade a Deus? Você ama a Deus de fato e de verdade? Você tem Ele como único alvo e objetivo da sua vida? Nada mais das coisas, dos prazeres, dos ídolos, das imagens deste mundo? Você tem sido uma pessoa dedicada com o coração inteiro a Deus? Essa é a pergunta. Então hoje é dia de você renovar a sua aliança, o seu compromisso com o Senhor. Se você está afastado, se você está longe, saiba que Deus pode transformar o teu coração em um novo coração, segundo a vontade dele mesmo. Então, coloque como propósito e projeto a leitura dessa palavra, a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque assim você vai expressar em ação e atitude o quanto você o ama e quer ter um relacionamento pessoal com ele através da palavra dele. A palavra de Deus está na Bíblia. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida.
E como eu vou saber das palavras de Jesus se eu não ler os 4 evangelhos? Atos, o livro de Atos e as cartas de Paulo, de Pedro, de João e de Judas. Como eu terei um relacionamento pessoal com Deus? Como eu vou amá-lo se eu não o conheço? Se eu apenas fico achando que a Bíblia é um livro que está escrito regras e práticas de éticas morais e regras, né? Que foram estabelecidas por homens. Isso aqui a Bíblia não é um livro de regras de prática de vida. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Ela é o próprio Jesus Cristo sendo manifesto e entregue a nós, no nosso intelecto, no nosso coração, pela leitura da palavra de Deus. Então coloque como propósito ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Por isso esse programa aqui, Palavra Viva, que é voltado para quê? Para me mostrar, eu faço a leitura para mostrar que tem como a igreja hoje começar uma leitura da palavra de Deus. O que Deus nos deu é para nós, não é isso que lá o Deuteronômio fala. A revelação da palavra de Deus, sua palavra, seu mandamento, Cristo Jesus, é nosso, é para nós. A palavra é para nós, é para mim e para você. Aqui nesse livro, a escrita foi inventada, a leitura, o entendimento foi inventado para você ter Deus em seu coração, em meio a esse mundo de trevas, porque está chegando tempos difíceis, está chegando tempo onde a religião se tornou uma prostituta que está se prostituindo com o mundo. As igrejas evangélicas estão se prostituindo com o mundo, estão praticando secretismo religioso, estão abandonando a fé em Deus, a prática da leitura diária da palavra de Deus, está se tornando uma igreja corrupta que vai ser enganada pelo falso Cristo e pelo falso profeta que já está manifestado no mundo. E Satanás que está aguardando Deus dar ordem para ele começar os 7 anos de tribulação na terra. Mas ele será destruído pelo sopro da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Não será destruído, ele será preso por 1000 anos. Mas no final será de fato destruído ele, o falso profeta e a besta. E o anticristo serão jogados, o inferno com ele serão jogados no lago de fogo, que é a morte. E a morte eterna, sofrimento eterno. Não é ausência de existência. É um lago de fogo que faz com que a pessoa sofra eternamente. E assim Satanás e seus anjos e aqueles que não creem em Cristo Jesus serão lançados para dentro dele. Porque rejeitam ler a palavra de Deus. Rejeitam a leitura da Bíblia. E não querem encontrar Deus através da palavra. E nem querem encontrar Deus através da nossa pregação. Da nossa anunciação. Através do evangelismo. Então, peço a vocês que estão assistindo pelo Facebook, se inscreva no canal. Aí em cima tem um link que te leva para a playlist, que você pode começar imediatamente esse relacionamento com Deus. Você não deseja e não quer ter a presença de Deus na sua vida? Você não quer ter um relacionamento pessoal com Deus? Então se inscreva no link acima e comece comigo nessa jornada da leitura expositiva e explicando os versículos de Gênesis e Apocalipse. Estou terminando o livro de Deuteronômio. Talvez amanhã eu finalize o livro de Deuteronômio e já vou engatar no livro de Josué. E vou ler até Apocalipse para deixar claro que tem como ler. A igreja precisa acordar, a igreja está se prostituindo com o mundo. Já está numa prostituição com o mundo e se esqueceu de Deus e se esqueceu da palavra de Deus. Volte, Jesus está à porta e bate. Ele disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É ter Jesus como seu único Deus Salvador. É ter Cristo pessoalmente. E agora esse programa Palavra Viva é o programa que está batendo a sua porta.
Vamos ler publicamente a palavra de Deus. Coloque a igreja para ler publicamente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Urgente, pelo amor de Deus, pastores e lideranças, acordem, por favor, e coloque a igreja para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Urgente, que Satanás já está trabalhando dentro das igrejas com os falsos profetas, com os falsos mestres e ensinamentos de falsos pastores. Acorda, pelo amor de Deus. Que Deus acorde a igreja. Acorde o povo de Deus. Porque o inimigo já está à porta. Ele já está trabalhando nos bastidores. O arrebatamento da igreja se aproxima. O livramento deste mundo para o povo de Deus se aproxima. As nações estão em guerra. A paz está sendo estabelecida. Não sei se é esse momento ou não, porque a palavra de Deus diz que ninguém pode marcar tempo, né? Não sou aqui adventista, né? Não sou Ellen White para marcar tempo. E volta. Israel se estabeleceu 80 anos como nação. A paz está sendo colocada no mundo inteiro pela força. Está se criando uma cultura de prosperidade na terra, exagerada, dinheiro farto, riqueza, boa coisa, boa vida. Os governos trabalhando para estabelecer, né, um estilo de vida, um bem-estar social a todos, sem guerra, alimentação, comida, em todo lugar, uma paz está sendo proposta. Mas pela força, um governante falso, governantes falsos, que fala de paz, fala de prosperidade, fala de bondade, mas a boca eles têm cheio de raiva, de amargura, de rancor, de ódio, de guerra, de conflito, de assassinatos, de discórdias, traições, né? Conflitos, mas abrem a boca para dizer da paz. Somos um povo de paz. Queremos a paz e a prosperidade. Queremos Deus. Queremos a religião em todo mundo. Mas tudo isso é uma cilada de Satanás, que está usando os seus filhos como lobo em pele de cordeiro. Que não haverá paz. Haverá uma paz momentânea, imposta. Uma lei da paz será imposta. Mas essa lei não prosperará, porque os verdadeiros intentos dos corações desses falsos profetas e mestres e líderes e pastores e anciãos serão expostos diante de todos. Então é tempo de acordar, é tempo de buscar o Senhor que está disponível através da sua palavra. Muito obrigado por você ficou aí até agora. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito no Facebook, você que está no Face, você que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva no YouTube. Você que está assistindo pelo Facebook, pelo Substack, o Substack o link está abaixo. Se inscreva no meu canal, porque eles vão apagar esses vídeos. Aí do Facebook será apagado. No Facebook aí em cima está o link, te leva para a primeira playlist, começando a ler a Bíblia desde Gênesis 3 até o Apocalipse. Tá, muito obrigado, você ficou até agora, vamos orar e encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, derrama, Senhor, da tua palavra e do teu amor sobre o nosso país e a nossa nação, sobre as nossas igrejas, sobre os nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, missionários, anciões, todos, Senhor, que tem um compromisso de ler a tua palavra, de compreender a tua palavra. Leva isso, Senhor, leva essa palavra nesses corações. Que eles possam ter uma vida, Senhor, dedicada à leitura e à exposição da tua palavra nesse país, nessa nação, em todas as nossas igrejas. Faça isso, ó Pai, coloca esse discernimento e esse entendimento para que esse povo volte de novo à adoração verdadeira e buscar em Ti a salvação através da leitura da Tua palavra, para que o homem nasça de novo, do Espírito novo,
uma alma nova, um corpo novo que será entregue a nós quando o Senhor Jesus se manifestar, a igreja for arrebatada. Nós seremos, aqueles que estiver mortos seremos ressuscitados, e aqueles que estiver vivos seremos transformados e levados para a morada eterna junto com o nosso Deus. Ó Senhor Deus, que essa palavra se espalhe por esse país e por essa nação, dentro de hospitais, dentro de cadeias, dentro de recepção de hospitais, recepção de qualquer lugar, de clínica, de qualquer lugar, Senhor, onde uma pessoa possa estar ouvindo, numa guarita, num beco, numa viela, numa favela, num sítio, numa fazenda, aonde você estiver, na sua casa, você mesmo. Esta é a palavra da salvação. Esta é a palavra do nosso Deus. Invoque o nome do Senhor, busque Ele enquanto há tempo. Busque o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nele, entregue a sua vida a Ele, rejeite toda idolatria, feitiçaria e todo tipo de imagem, todo tipo de entidades, todo tipo de invocação a demônios e entidades dentro de espiritismo, dentro de qualquer outra falsa religião. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama da tua graça e da tua salvação sobre essas mentes, sobre esses corações e transforma essas vidas. Leva, Senhor, vida e vida em abundância, leitos de hospitais, pessoas que estão nos seus quartos com depressão, com problemas graves de saúde e não quer mais viver nesse mundo. Em nome de Jesus, Senhor, leva a tua libertação através da palavra a essas vidas. Usa a tua igreja nesse propósito, Senhor. Acorde a tua igreja. Aviva a tua igreja aqui nessa terra, Senhor. Aviva esse povo que se diz ser do Senhor Jesus Cristo, mas que vive longe da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça isso para a glória de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vou deixar vocês mais uma vez aí, né? Um louvor tema desses 3 maravilhosos capítulos. E no final eu vou deixar 3 janelinhas que vão aparecer aqui, né? 1, 2 e 3 janelinhas vai aparecer aqui de playlist para você começar a ler a palavra de Deus. Se você quiser começar pelo Evangelho, vai ter a playlist de João. Se você quer começar pelo Antigo Testamento, vai ter a playlist de Gênesis. E assim você vai começar com uma sequência. Depois de ler Deuteronômio, recomendo que você leia a sequência de João. Depois de ler João, recomendo que você leia a sequência do livro de Hebreus. E depois 1ª, 2ª, 3ª carta de João e carta de Judas. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nosso Deus, o soberano, grande em poder, nos chamaste à obediência para florescer. De um lado, a bênção, a terra a prosperar. Colheita amarga se te deixar. Pelo teu caminho queremos andar, a tua voz ouvir, teu amor abraçar. Em ti a vida, a paz e perdão, a tua aliança em nosso coração. Testemunha somos da tua fidelidade. Confirmaste a promessa, ó Senhor de verdade. Mas se a maldição vier por nos afastar, pode nos orquestrar. Pelo teu caminho queremos andar, a tua voz ouvir, teu amor abraçar.
forças juntas, de onde nos lançou. Com tua misericórdia nos restaurou.